Olá, nós somos do grupo 2, composto pelo Eduardo, por eu, Hélio, pelo Pedro Afonso e o Pedro Dias Batista. E nós vamos falar sobre o tema de intratabilidade. Aqui rapidamente um sumário do que nós vamos falar, começando pelo tempo de complexidade computacional, então notação Big O, sobre a tratabilidade, intratabilidade em si, a hipótese PNP, redução de problemas, problemas NP difícil, problema do caixeiro viajante, outros problemas NP completo com estruturas de grafos e as consequências da NP completude. Começando falando aqui da teoria da complexidade computacional. O que é essa complexidade computacional de um determinado problema, um determinado algoritmo e a máquina de Turing equivalente? Ou seja, para uma dada máquina de Turing que para todas as entradas, ou seja, de um problema decidível, a sua complexidade de tempo, a função de complexidade de tempo, dá um limite superior para o número de passos e transições que essa máquina de Turing faz, ou seja, o número máximo de passos sobre qualquer tamanho de entrada. Como nós vimos nos problemas nos seminários de decidibilidade, alguns problemas são decidíveis ou não, ou seja, podem ser solucionados ou não, em teoria. Porém, mesmo que um problema seja decidível, ou seja, mesmo que ele tenha uma determinada solução teórica, talvez essa solução demande uma quantidade muito grande de tempo ou espaço para ser solucionado, então na prática ele não é tratável. Nós vamos falar um pouco melhor disso depois. Então, dentro da teoria da complexidade computacional, eu vou comentar um pouco sobre a notação Big O, que eu acredito que muitos já estejam familiarizados, mas eu vou comentar rapidamente, que às vezes essa função de complexidade ela vai ser muito complexa, né? Vai ter muitos termos e o que a gente quer extrair dela é o comportamento assintótico conforme o tamanho da entrada cresce, e é isso que nos interessa mais. Ou seja, não nos interessa tanto termos de menor ordem, e nem coeficientes constantes, ou seja, só importam os termos de maior ordem desconsiderando esses coeficientes constantes. Um exemplo seria essa função aqui, esse polinômio 6n ao cubo mais sei lá o quê. O que nos interessa é o termo de ordem maior que domina, que é o n ao cubo. Então, f de n pertence à classe de complexidade O de n ao cubo. Aqui tem uma listagem de algumas classes de complexidade Big O, em ordem de menor complexidade para maior. Então, tem complexidade constante, O de 1, depois log n, O de n log n, depois polinomiais também, O de n ao quadrado, n ao cubo, já exponencial, 2 elevado a n fatorial, assim por diante. É importante observar que um algoritmo que esteja em log n, ele também é incluso na classe n quadrado, por exemplo, que é maior, porque o que importa é o limite superior, né, no pior caso do algoritmo. Agora, falando da tratabilidade em si. Então, quando um algoritmo resolve um problema em tempo polinomial sobre se sua classe e essa classe de complexidade pertence a O de P de n, sendo P de n um polinômio sobre o tamanho da entrada, então um problema desse tipo que pode ser resolvido em tempo polinomial é dito tratável. Os que não podem ser resolvidos em tempo polinomial são ditos intratáveis. Para continuar falando das classes de problemas, a gente vai fazer essa pequena diferenciação entre os tipos de problemas. Existem problemas que são problemas de otimização, por exemplo, minimização, maximização de alguma coisa, mas o que nós vamos nos interessar mais, principalmente nesse começo, é falar sobre problemas de decisão, que são problemas que a resposta é sim ou não. Então, por simplicidade, não só por simplicidade, mas por definições também, como eu disse, nós vamos trabalhar com problemas de decisão. E quando um problema originalmente não é de decisão, nós vamos converter ele para um problema equivalente. Então, por exemplo, se o problema for de otimização, achar o caminho mínimo entre dois determinados vértices de um grafo, a gente pode converter essa pergunta para um problema de decisão que existe um caminho entre determinados dois vértices de um grafo com custo menor ou igual a um determinado k? Ou seja, esse é o problema equivalente que tem uma resposta sim ou não. Vamos falar então como nós vamos então provar que um algoritmo é solucionável em tempo polinomial. Aqui tem um passo a passo do que a gente precisa fazer, por exemplo. Não necessariamente a gente precisa descrever exatamente a máquina de Turing que resolve o problema, porque isso poderia ser muito custoso e me dar muito trabalho. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode descrever o algoritmo da máquina de Turing em uma sequência de passos mais abstratos, análogos às transições da máquina de Turing equivalente, mas não necessariamente tão detalhado. Então primeiro a gente dá um limite superior para o número de passos desses passos que a máquina de Turing vai realizar para solucionar o problema para uma determinada entrada de tamanho n. E em segundo e por último, a gente prova que cada um desses passos também pode ser individualmente solucionado em tempo polinomial. Ou seja, no geral, o algoritmo vai poder ser solucionado em tempo polinomial.
Então aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, o problema do caminho. Então o problema do caminho existe um caminho entre dois vértices ST de um determinado grafo dirigido? Então a gente pode escrever a máquina de Turing em determinados passos abstratos da seguinte forma. Tem um grafo com o nó source e o nó target. Então primeiro a gente marca o primeiro passo, marcar o nó source, colocar uma marcação. O segundo passo é repetir o passo 3 até que não haja mais nós a ser marcados. E o passo 3 se existe uma ligação entre um nó A marcado e um nó B não marcado, marque B. Ou seja, vai fazendo isso até que não tenha mais nós a ser marcados. Então vamos percorrer o grafo todo a partir do nó source. E o quarto passo é, por fim, checar se o nó target está marcado ou não, ao fim da execução do passo 2 e 3. E se tiver, a gente alcançou. Então sim, tem um caminho entre esses dois vértices, se não, a gente rejeita. Então, primeiro a gente tem que achar um limite superior para o número de passos que são executados. Os passos 1 e 4 são executados apenas uma vez, o 1 no começo, o 4 no final. E os passos 2 e 3, que são juntos, são executados n vezes, sendo n o número de nós do grafo. No pior caso, claro. Então, os passos 1 e 4 são facilmente implementados em tempo polinomial, quase constante para mim. Então, o 1 é só marcar e o 4 é só checar se está marcado ou não. E o passo 3, como envolve percorrer todo o grafo, ele analisar a entrada, né, e testar se certos gráficos estão marcados ou não. É um tamanho limitado, polinomial, então é facilmente também implementado em tempo polinomial. Portanto, essa máquina de Turing teórica é um algoritmo que soluciona o problema em tempo polinomial. A gente conseguiu provar isso. Por fim, nós vamos falar... Em seguida, nós vamos falar agora das classes P e NP de fato, que são as classes de complexidade de problema. A classe P é de Polynomial Time. Então, é a classe dos problemas que podem ser resolvidos em tempo polinomial por um algoritmo determinístico. E isso é importante. Por quê? Porque a classe NP não é de não polinomial. É de Non-Deterministic Polynomial Time. Então, tempo polinomial não determinístico. Ou seja, a classe dos problemas de decisão. E é importante reforçar que o P e o NP são problemas de decisão, de sim ou não, que podem ser resolvidos em tempo polinomial por um algoritmo não determinístico. Ou seja, por uma máquina de Turing não determinística. De uma maneira mais clara, a gente pode dizer que os problemas NP são os problemas de decisão para os quais talvez não exista um algoritmo polinomial determinístico que o resolva, mas dada uma solução, dado um certificado de tamanho polinomial para uma resposta sim, a gente consegue checar que ela é verdade em tempo polinomial, ou seja, certificado de tamanho polinomial com verificação em tempo polinomial para a resposta sim. Falando do fato de os problemas da classe NP poderem ser solucionados por uma máquina de Turing não determinística em tempo polinomial, é importante reforçar que esse modelo de computação não determinístico não é viável na prática, porque senão seria possível percorrer vários caminhos simultaneamente, ou seja, nele seria possível fazer chutes bons. O que significa chute bom? Quer dizer que um chute bom se nós conseguimos chegar numa resposta sim, com esses chutes bons nós chegamos a essa resposta. Que não é um modelo computacional prático, porque nós não conseguimos de fato no mundo real percorrer vários caminhos ao mesmo tempo. Ou seja, na prática eles não são tratáveis em tempo polinomial. E como NP é solucionado por uma máquina de Turing não determinística que engloba as determinísticas, então NP engloba P. Depois nós vamos comentar um pouco mais sobre esse tracinho de igual ou não. Mas antes disso eu vou falar de um problema que é da classe NP, que é o problema do caminho hamiltoniano. Então, é um problema, assim, um caminho hamiltoniano é um caminho que, num grafo, que parte de um vértice, passa exatamente por uma vez por cada um dos outros, não necessariamente precisa percorrer todas as arestas, mas passa por cada um dos vértices apenas uma vez, exatamente uma vez. Então, o problema num grafo G, existe um caminho hamiltoniano entre dois nós. Esse é um problema típico de que solucionar ele é muito difícil, porque tem muitas combinações possíveis. Mas dado uma solução, dado um caminho, é fácil checar isso em tempo polinomial. Então, esse é um clássico problema da classe NP, porque é um problema de decisão. Só esse exemplo. Então, falando agora de volta do fato de NP e P, existe essa hipótese do seguinte, retomando o fato do que é P e NP. De um modo geral, P são aqueles que são fáceis de solucionar ou solucionáveis em tempo polinomial, e a classe NP que talvez não seja tão fácil de solucionar, mas é fácil de checar. E existe uma hipótese que diz que talvez, que está passando mal,
talvez todos os problemas que podem ser checados em tempo polinomial podem ser também solucionados em tempo polinomial. No entanto, ou seja, isso implicaria que P é igual a NP, né? Não só P está contido em NP, como seria todo o NP. E essa hipótese não foi verificada até então, nem que é verdade, nem que ela não é verdade. Essa hipótese configura, inclusive, entre os problemas do milênio, tem aqui, né, listados entre os problemas do milênio, e se você solucionar ele, você vira milionário, pode ganhar até $1 milhão. Essa instituição aqui oferece para quem solucionar o problema de fato. Por último, da minha parte, eu vou explicar aqui um pouco da redução de problemas em tempo polinomial, que é o seguinte: dado um problema A, se for possível converter, né, construir uma instância do problema B por meio do algoritmo A, a partir do problema A, converter essa instância do problema A em uma instância do problema B em tempo polinomial, de forma que cada resposta sim de A corresponde a uma resposta sim de B e cada resposta não de A também corresponde a uma resposta não de B. Então, reduzimos o problema A ao problema B. Dizemos que A é redutível a B. Isso é interessante por quê? Porque se nós soubermos solucionar o B, né, a gente consegue solucionar o A. Porque se nós convertemos uma instância do problema A em tempo polinomial para uma do problema B, se nós solucionamos essa instância, quer dizer que a gente solucionou ao mesmo tempo o problema A. Então, logo, o problema B é pelo menos tão difícil quanto A, pelo menos tão difícil. Porque se a gente converteu de A para B, a gente consegue, solucionando B, a gente consegue solucionar A. O inverso não. Isso é interessante. Então, ou seja, se a gente consegue solucionar B em tempo polinomial, a gente consegue solucionar A em tempo polinomial. É importante fazer uma diferenciação aqui do que é fazer uma redução de problemas para analisar aqui a tratabilidade, que precisa desse critério de ser essa conversão sem tempo polinomial. Diferente do pessoal que estava fazendo lá em decidibilidade, que é basicamente converter a instância, não precisa desse critério de ser em tempo polinomial. Então, eu vou passar minha palavra aqui para o meu colega. Agora a gente vai falar dos problemas NP completos. A gente sabe que um problema ele é NP completo se ele for pelo menos tão difícil quanto qualquer problema NP. Então a gente tem os problemas NP, né, que são todos os problemas que possuem uma solução que é verificável em tempo polinomial. Porém, não há um jeito de achar essa solução em tempo polinomial. Dentro dessa classe do NP, existe a subclasse NP completo. Um problema A ele vai ser NP completo se todos os problemas que estão na classe NP eles possam ser reduzidos a A. Ou seja, basicamente, se você resolver um problema NP completo, essa solução também vai servir para todos os outros problemas de NP, porque todos os problemas são redutíveis a P. Isso também é uma forma seria uma forma de você provar que P resolver o problema de que P é igual a NP. Porque se você resolver algum problema NP completo em tempo polinomial, isso significa que essa solução é a solução polinomial do problema NP completo, ela vai se aplicar para todos os outros problemas de NP. Ou seja, basicamente todos os problemas de NP na verdade seriam P, porque todos teriam a solução polinomial, provando que P é igual a NP. Agora a gente sabe que dados A e B, sendo da classe NP, sabendo que A é redutível a B, se B está em P, então A está em P. E também, da mesma forma, se A está em NP completo, então significa que B está em NP completo. Então, basicamente, se a gente quiser provar que um problema B ele é NP completo, é só a gente achar um problema A que a gente já é sabido que A é NP completo, e provar que esse problema A NP completo ele é redutível ao problema B, assim provando que B também é NP completo devido a essa associação. Agora é importante ressaltar que essa forma de achar problemas NP completo, a recíproca dela não é verdade. Ou seja, se a gente achar, no mesmo contexto, se a gente achar um problema A redutível a B e a gente provar que
e a gente provar que B é NP completo, e depois a gente provar que A é NP completo, isso não prova, aliás, a gente provar que B é NP completo, isso não prova que A é NP completo, porque apenas a redução só funciona reduzindo um problema que já sabe que é NP completo para outro problema. Um problema bem importante NP completo é o problema da satisfabilidade, ou SAT. O problema da satisfabilidade, ele foi provado que ele é da classe NP completo em 1971. Aí, devido a como ele foi provado que é NP completo, ele é usado, ele pode ser tomado como base para provar que outros problemas são NP completo. Porque se a gente consegue, a gente já sabe que o SAT é NP completo. Se a gente reduzir o SAT a algum outro problema, a gente sabe que o outro problema também vai ser NP completo. Então, o que é o problema SAT? O problema SAT, basicamente, a gente vai ter uma fórmula booleana e vai ter uma atribuição de valores a gente vai ter uma atribuição aleatória de valores. A gente quer saber se existe uma atribuição de valores às suas variáveis que torne a fórmula booleana completa. A fórmula ela tem que estar na forma conjuntiva ou disjuntiva, ou seja, as cláusulas são definidas apenas por operadores OR e cada cláusula é ligada por operadores AND, como a gente pode ver aqui, por exemplo, essa cláusula X OR 2, aí a outra cláusula X OR 3, todas essas cláusulas são ligadas por AND, ou na forma disjuntiva seria o oposto, as cláusulas seriam definidas por operadores AND e seriam ligadas por operadores OR. Aqui nesse exemplo a gente tem os valores x. Existe o valor x1, x2, x3 que tal que essa expressão aqui seja verdadeira, e a resposta é sim. Se x1 for verdadeiro e x2 for verdadeiro, a gente tem que verdadeiro or qualquer coisa verdadeiro. AND aqui verdadeiro igual or qualquer coisa verdadeiro. AND, e a gente sabe que aqui vai dar falso, só que o 2 é verdadeiro or falso é verdadeiro, e 3 verdadeiros, o AND dos 3 vai dar verdadeiro. Aí agora eu vou dar um exemplo. Agora, se a gente pegar o caso específico do 3SAT, em que cada cláusula tem exatamente 3 literais, eu vou demonstrar o exemplo da redução do 3SAT ao clique. Porque aí, ao reduzir o 3SAT ao clique, sabendo que o SAT é NP completo, a gente consegue provar que o clique é NP completo. A gente tem o problema do clique, primeiramente, que é o clique. O clique é dado um grafo, existe um subgrafo tal que todos os nós desse subgrafo, todos os dois pares de nós desse subgrafo, existe uma aresta entre todos os pares de nós desse subgrafo. Como é que a gente consegue reduzir o SAT a um problema de clique? Primeiro, se a gente pegar um 3SAT, né, uma expressão booleana dessa daqui, o que é que a gente vai fazer? A gente vai construir um grafo com k grupos de 3 nós, em que basicamente a gente pode pegar as três variáveis de cada cláusula e definir cada uma como um nó. A gente vai pegar cada cláusula, que seria um grupinho de 3 nós. Aí basicamente a gente vai fazer o que? A gente vai pegar uma literal de um grupo, um nó que representa a literal de um grupo, e a gente vai fazer uma aresta entre ele e uma literal de outra cláusula, que vai ser de outro grupo, apenas se as duas duas literais puderem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Por exemplo, x1 e x2, existe uma atribuição que elas duas são verdadeiras ao mesmo tempo. Então, se tiver um x1 em um grupo, x2 em outro, eu faço uma aresta entre eles. E aqui, x1 e não x1 nunca vão poder ser verdadeiros ao mesmo tempo. Porque se x1 for verdadeiro, não x1 é falso. E se x1 for falso, não x1 é verdadeiro. Mas aí x1 vai ser falso. Aí eu vou construir esse grafo. Aí a gente sabe que f é satisfazível. A gente sabe que se a gente conseguir, se existir um clique de tamanho k, vai significar que existe pelo menos uma variável em cada cláusula que vai poder ser verdadeira, e todas essas variáveis vão poder ser verdadeiras ao mesmo tempo. Aí, como vai existir existe uma atribuição em que pelo menos uma variável de cada cláusula é verdadeira, a gente sabe que a expressão inteira vai ser verdadeira. Portanto, se a gente achar um clique de tamanho k, a gente vai resolver o 3SAT. Como a decisão de uma implica na decisão de outra, a gente sabe que o 3SAT é redutível ao clique.
e, portanto, o problema clique ele é NP completo. Agora eu vou falar de dos problemas NP difíceis. Um problema ele é dito NP difícil se ele for pelo menos tão difícil quanto qualquer problema em NP. Mas ele não necessariamente precisa ser em NP e ele não necessariamente e portanto ele não precisa ser necessariamente um problema de decisão, ao contrário dos outros problemas de NP. Mas vale notar que se um problema NP difícil fizer parte de NP, ele obrigatoriamente vai ser NP completo, porque um problema de NP que é tão difícil quanto os outros problemas de NP é NP completo. Aí a gente consegue saber se um problema A ele é NP difícil se existe um algoritmo polinomial para um problema B, NP completo que resolve a instância de problema A com a única instrução. Isso significa que A é oráculo. Ou seja, basicamente, se eu tiver, por exemplo, um problema de otimização, em que dentro desse problema de otimização eu tenho um problema de decisão, que é NP completo, para resolver esse problema de otimização. Então o problema de otimização em si vai ser NP difícil. Um exemplo famoso de um problema NP difícil é o problema do caixeiro viajante. Agora eu vou falar um pouco sobre o problema do caixeiro viajante e como é que a gente pode entender ele no escopo de ser um problema NP ou até sendo um problema NP difícil ou até NP. Bem, o problema em si, ele é dado um grafo com N cidades, nesse caso aqui a gente tem 4, e a gente quer achar a menor distância em que passando uma vez por cada cidade, a gente, a gente tem que achar a menor distância que a gente vai passar uma vez em cada cidade. Isso seria um problema de otimização. A gente teria aqui nesse caso um problema NP difícil. Mas se a gente mudar a pergunta, se a gente quer saber, por exemplo, se existe algum caminho em que a distância é menor que 100, a gente teria uma resposta de sim ou não, seria um problema de decisão, logo o algoritmo, logo esse problema seria um problema NP. Mas por que seria um problema NP? Bem, a gente calculando a quantidade de possibilidades que o algoritmo teria que fazer, um algoritmo de força bruta, por exemplo, um problema de otimização, ele teria que olhar todas as possibilidades para ver qual seria a menor. Nesse caso, a gente teria que escolher uma das N cidades e a partir daí a gente teria que escolher qual das cidades visitar. Então aqui a gente já está na cidade B, então a gente vai ter N menos uma cidade. E assim vai até chegar na penúltima cidade, que só vai ter uma opção. Então vai ser só uma possibilidade. E então a gente teria N fatorial possibilidades de cenários que o algoritmo teria que buscar. Mas por que o NP seria tão grande assim para a gente botar em perspectiva? Para a gente ter uma ideia, se a gente considerar 30 cidades, um grafo de tamanho 30, que não é algo tão absurdo, a gente teria 30 fatorial opções de busca, que isso daria um pouco menos de 2,6, na verdade muito menos, mas arredondando para 2,6 vezes 10 a 26 possibilidades. Se a gente botar para rodar isso vamos dizer que a cada ciclo de clock, isso ele acha uma das possibilidades, um dos cenários, a gente teria vamos dizer, um processador de 4 GHz, seria 4 vezes 10 elevado a 9 por segundo, né? Se a gente considerar que a gente vai demorar 60 segundos, isso aqui seria uma hora, 60 segundos vezes 60 minutos, para dar uma hora vezes 24, que seria o dia, vezes 365, que seria o ano, a gente demoraria em torno de 2 vezes 10 elevado a 15 anos para resolver esse problema. Isso é um cenário muito otimista, a gente demoraria mais do que todo o tempo da Terra, né? Então, que a Terra existe. Então, tipo, saber que esse problema é um problema NP difícil, um problema NP, a gente vai saber que não adianta a gente rodar esse programa, que a gente não vai chegar a uma solução. Aqui tem outros problemas
aqui a gente botou em outro nome, que seria o Chinese Postman, que seria o mesmo problema do caixeiro viajante. Aqui tem o de achar dois bicliques e um grafo. São todos problemas NP completos, né? Tem o problema do clique, o problema do ciclo hamiltoniano, que a gente já falou aqui, do set dominante, né? Que a gente quer ver se um subconjunto, se os pontos fora desses subconjuntos, eles têm vértices que tenham conexão para todos esses pontos. E isso aqui é só para dar uma noção da quantidade de problemas. Na verdade, tem muitos e muito mais problemas que a gente não vai conseguir falar aqui, que envolvem, que são de NP, que são NP e alguns NPs completos. E por que é importante? É importante a gente saber que esses problemas são NPs completos, porque caso alguém venha a descobrir uma solução em tempo polinomial, a gente vai descobrir para todos os outros problemas NPs que são polinomiais também. Logo, a gente vai descobrir que P igual a NP, respondendo aquela pergunta lá do começo. Mas isso não, aparentemente não está perto de a gente conseguir isso, mas é importante a gente saber que ele é NP completo, por acaso seja possível, alguém, por exemplo, descobriria que todos os outros também são, não precisaria descobrir uma solução para todos os outros, fazendo a transformação. E também é importante saber, por acaso, se a gente descobrir algum problema, a gente saiba qual é a natureza desse tipo de problema, se for um problema não polinomial, que não tem solução polinomial, a gente sabe que a gente não vai conseguir chegar a uma solução exata usando força bruta. O algoritmo não vai ser possível de ser resolvido em tempo hábil. Outro ponto que a gente gostaria de trazer nesse trabalho é apresentar o jogo Super Mario Bros. Como NP difícil. O jogo Super Mario Bros. É um videogame produzido pela Nintendo. Ele possui diversas versões e muitas variações dele, inclusive cópias. Aqui a gente vai trabalhar mais com o Super Mario original, que foi lançado lá no final dos anos 80. Por ser o jogo mais clássico e o que eu conheço que me introduziu ao mundo dos jogos. Mas em assunto sério, para provar que o jogo Super Mario Bros. É um NP difícil, a gente precisa a gente precisa provar que ele faz parte de algum problema que seja tão difícil quanto ele. E para isso, a gente vai usar um problema que é conhecido por ser NP difícil, que é o Triset. Eu não sei como fala em português, então vou tratar ele como na língua inglesa. O Triset foi tratado um pouco mais cedo pelo Eduardo. Eu vou trazer ele aqui de volta para explicar ele com um pouco mais de detalhes. Então, o Triset ele possui valores que podem ser 1 ou 0, verdadeiro ou falso. Literais, que são as variáveis, podendo ser x, y ou qualquer outro nome de variável que você queira, e a sua versão barrada, ou seja, isso aqui significa que se x for 1, o x barrado é 0, e se x for 0, o x barrado é 1. Essas variáveis são usadas em cláusulas, unidas pela condição lógica OR, e as cláusulas formam expressões. As cláusulas são unidas pela condição lógica AND, e aí você tem uma expressão utilizada em um triset. Para que a expressão seja verdadeira, toda cláusula precisa ser verdadeira, e como a cláusula é formada por condições OR, apenas uma das variáveis precisa ser verdadeira para que a cláusula seja verdadeira. Aí todas as cláusulas precisam ser verdadeiras para que a expressão seja verdadeira. Tendo o triset definido como ele é montado, nós vamos passar para as regras do Mario. O Mario tem mais regras do que isso, mas para a forma que nós vamos tratar, essas regras básicas funcionam bem. O Mario começa toda a fase pequeno. Se ele tomar algum dano pequeno, é fim de jogo, ele morre. Quando ele acerta uma caixa com um ponto de interrogação, ele pode pegar um cogumelo e se tornar grande, ou pegar uma estrela e tornar-se invencível por um pequeno espaço de tempo. Ou seja, ele não vai tomar nenhum dano caso ele pegue essa estrela. Se o Mario grande tomar algum dano, ele retorna para a versão pequena, a não ser que ele caia no buraco. Aí ele morre e é fim de jogo. Apenas o Mario grande pode quebrar blocos de tijolo,
E a fase pode conter alguns tijolos feitos de outro material que são inquebráveis para qualquer versão do Mario. E aí os danos eles podem ser tomados por NPCs, que são os vilões do jogo do Mario, ou por blocos de fogo giratório. Aqui a gente começa a setar as condições para que Tricete seja transformado no jogo do Mario. O Mario começa o jogo no início, indicado pelo castelo, e ele termina o jogo ao alcançar a bandeira. Quando ele alcança a bandeira, toca uma musiquinha famosa e aí a fase termina. E ele vai para a próxima fase. Quando o Mario percorre a fase, o Mario vai visitar cada variável de decisão que ele precisa tomar. E quando ele chegar nessa variável, ele vai ter que decidir se ele vai percorrer um caminho ou percorrer o outro. E aí, esses são os caminhos que ele vai percorrer. A partir do momento que ele escolhe tomar um caminho, ele vai ter que visitar a cláusula, visitar todas as cláusulas relacionadas à escolha que ele tomou. Então, por exemplo, se ele visitar uma variável e escolher a versão negada dessa variável, ele visaria essa cláusula, voltaria e visitaria essa cláusula. Voltaria, e aí só assim, depois de visitar todas as cláusulas relacionadas à escolha que ele tomou, ele pode partir para a próxima variável, na qual ele também escolheria uma variável e visitaria todas as cláusulas relacionadas a ela. Assim que todas as variáveis tiverem sido solucionadas, o Mario vai passar e vai checar se todas as cláusulas vão ter sido ativadas. Para isso, vai ter alguma forma, alguma missão, algum jeito de provar que as cláusulas foram ativadas. Se todas as cláusulas foram ativadas e checadas e visitadas, o Mario pode chegar ao final do jogo e concluir a fase. Agora a gente vai para o mapa de exemplo. Aqui a gente tem uma pequena imagem de uma das fases do Mario. Eu não vou saber dizer de qual fase exatamente é essa. O jogo Super Mario Bros. Em 1.3.7. Logo aqui no começo, ele começaria, como dito, aqui no castelo. Ele sairia daqui na forma pequena. E aí o Mario iria percorrer todo esse mapa, tentando chegar e tomando decisões e cumprindo todas as cláusulas necessárias para alcançar a bandeira. Logo no começo, o Mario sairia pequeno e precisaria tomar a decisão, logo a primeira decisão do jogo, caso ele fosse acertar o NPC da tartaruga ou não. Caso ele errasse, ele já iria morrer porque ele sofreu um dano como pequeno e está nas regras do jogo. Então ele precisa decidir se ele acerta ou se ele passa direto. Então ele vai fazer isso decidindo nessa variável se ele faz ou não para todos os NPCs que ele encontrar. Então, eu não vou passar para que a gente consiga continuar a explicação, porque essa fase tem muitos NPCs. Se eu fosse explicar cada tomada de decisão que ele tomasse, ia levar muito, muito, muito tempo. Então, vamos deixar claro de que todo NPC que seja passado, ele vai tomar a decisão de acertar ou não acertar. E aí, com isso, ele vai cumprir uma cláusula que vai ser verificada. Passando por todos os NPCs, ele vai chegar ao... Mas mais para frente nós vamos tratar o caso que tem a passagem secreta. Aí novamente ele continuaria o jogo, tomando as decisões com os NPCs, e aqui ele chegaria no ponto de decisão, onde ele tem 3 blocos. Como ele não pegou nenhum cogumelo no caminho, ele está pequeno, ele não conseguiria quebrar esses blocos, mas ele conseguiria ativar esse bloco no meio, para conseguir pegar a estrela de invencibilidade por algum tempo, ou não. Isso aí dependeria da decisão que ele tomaria. Caso ele tomasse a decisão, ele iria para a cláusula de que ele está invencível, e aí ele poderia continuar o jogo invencível, derrotando esses NPCs e até, inclusive, o NPC de tiro de canhão que teria aqui. E aí, uma coisa muito legal é que, se em algum momento ele chegasse aqui e decidisse vir para cá, ele iria atingir uma cláusula de fim de jogo e nenhuma outra cláusula poderia ser concluída, porque aqui ele não teria momento suficiente para conseguir pular de volta. Ele iria sempre bater a cabeça no bloco inquebrável e iria cair direto no buraco, o que daria fim de jogo, independente do tamanho que ele tivesse. Ele recomeçaria lá no começo da fase. Então aqui ele continuaria verificando, e passando aqui para frente, no print que está mostrado lá no slide. Ao passar por aqui, ele poderia cair aqui e tomar a decisão de bater nesse bloco. Ele já teria perdido o poder de invencibilidade, mas batendo nesses blocos ele não conseguiria quebrar nenhum, até bater nesse bloco que seria ativado e teria um cogumelo. Caso ele conseguisse pegar esse cogumelo, ele ficaria grande,
E aí sim ele conseguiria quebrar esses cogumelos. E aí ele precisaria tomar muito cuidado, porque ele poderia ser atingido enquanto estivesse em pé no modo Mario Grande. Ao passar por todos esses modos, tendo ficado grande ou não, não é uma condição específica para terminar o jogo, ele poderia checar se esse cano, quando a planta carnívora estivesse para baixo, tem uma passagem secreta, e nesse caso teria. Logo, ele seria transportado para uma fase especial, e ele só conseguiria completar essa fase especial, caso ele estivesse no modo grande. Então, porque eu vou explicar mais pra frente, ele teria que tomar cuidado com a decisão que ele tomasse. Aqui é um bloco que ele ganharia 10 moedas batendo a cabeça e depois se tornaria um bloco inquebrável, conhecendo as regras do Mario. Mas ele teria que tomar cuidado para não quebrar nenhum desses blocos, pois eles são essenciais para que ele consiga voltar à fase principal. Pois aí ele precisaria tomar as decisões para subir até aqui e vir até esse bloco, onde esse bloco ou qualquer um desses outros blocos seriam quebrados, para que ele conseguisse acessar esse bloco e pular de volta para o cano que levaria ele de volta para a fase principal. Caso ele não estivesse no modo grande, ele não conseguiria quebrar nenhum desses blocos e esse cano seria inacessível. Então, ele ficaria preso aqui até o tempo acabar, e caso o tempo acabe, ele seria morto. Então, esse é um dos pontos que, se nós voltarmos para esse exemplo aqui, onde mostra uma clássica representação de como funciona uma fase do Mario, você pode ver que em alguns pontos aqui existem cruzamentos. E esses cruzamentos poderiam lhe dar em alguns erros, em que o Mario poderia simplesmente voltar e aí simplesmente acessar pulando etapas necessárias para o jogo. Para evitar que isso aconteça, que exista essa sobreposição de decisão, essa sobreposição de caminhos que podem ser visitados, é possível criar esses mecanismos de que seja necessário você passar por um passo anterior antes de que você possa ir para o próximo passo. Nesse caso específico aqui dessa fase especial de pegar moedas dentro da tubulação do jogo do Mario, seria ele realmente ter tomado a decisão de pegar o cogumelo. Caso ele não pegue o cogumelo, ele não poderia de maneira alguma entrar nesse cano para ir para a fase especial. Depois de dito tudo isso, em que ele toma essas decisões, ele poderia voltar para o mundo principal, onde ele voltaria aqui nesse cano, e aí ele poderia desviar ou acertar os NPCs até chegar ao mastro principal, onde, ao chegar no mastro principal, todas as cláusulas de decisões que ele tomou teriam sido checadas, todos os fatores teriam sido validados, e ele poderia finalmente chegar aqui e vencer o jogo. Vencer a fase, nesse caso. Ter a explosão de fogo de artifício e a famosa musiquinha do Mario tocando. E aí ele poderia partir para a próxima fase. Então, com isso, foi possível a gente mostrar que é possível reduzir o problema preset para o Super Mario Bros., mostrando que, como é possível reduzir o problema do preset, que é um problema NP difícil, para o Super Mario Bros., logo, Super Mario Bros. É um problema do tipo NP difícil. E com isso a gente termina a nossa apresentação. Por último, eu gostaria de agradecer ao professor pela disciplina, e é isso aí. Tchau, tchau.